Vamos lá, então. Primeiro eu quero contextualizar com vocês o que vamos fazer aqui, certo? A ideia central, de maneira geral, depois a gente vai entrando em mais detalhes, é que, primeiro, a gente tenha um disparador de mensagens, tá? Feito 100% end-to-end, com HTML do end-to-end. Esse disparador de mensagens, a gente vai aqui fazer 3 técnicas para a gente evitar ao máximo as chances de bloqueios. A gente sabe que questão de disparo tem muita essa questão de bloqueio de chip, né? Que é basicamente randomização de instâncias. Então, a gente conseguir fazer para randomizar lá a instância, né? Além disso, intervalo randômico entre um disparo e outro. Né? Por exemplo, se eu coloco lá, eu quero que o disparo seja de 30 a 60 segundos. Ele sempre vai pegar um valor aleatório entre esse intervalo para poder mandar, para não ficar um mesmo valor, certo? E também a possibilidade de a gente estar ativando a IA para poder fazer umas pequenas variações da mensagem. Por exemplo, se eu quiser um oi, tudo bem? A IA vai ficar variando, por exemplo, lá, tudo bem? Ou como está, sem perder o contexto, mas também não ficar aquela mesma mensagem fixa, certo? E aí a gente vai ter painel em HTML aqui para poder estar fazendo disparo, tá? Vai do zero, eu estou aqui com o workflow limpo, então vai ser realmente, cara, vai acontecer erro, pode ser que dê algum erro aqui no editor, mas não me estresse aqui, tenta 3, 5 vezes, até dar certo, vai ter que ir do zero mesmo, tá? Não vou copiar e colar template e pronto, não. E aí a ideia é que após o disparo, se a pessoa lá do outro lado responder esse disparo, aí ela já conversa entendendo o que foi dito, tá? Sem perder o contexto, para não resetar lá a conversa, não, entender o que foi dito no disparador e vai continuar a conversa. Beleza? Começar aqui, mostrando para vocês qual é a memória que a gente vai estar utilizando. Não vai ser post, não vai ser assim, memory. A gente vai estar utilizando o Zap Memory aqui, beleza? Não tive nenhum conteúdo ainda no YouTube sobre isso. Essa é a primeira vez que eu vou estar falando sobre essa memória, que ainda estou brincando com ela, né? Estou vendo assim, mais profundamente o poder dela. Mas a ideia é que esse Zap Memory, ele vai armazenar as conversas, só que ele não armazena as conversas de forma, de forma comum, né? Como um banco de dados, por exemplo. Ele vai ordenando por contexto. Inclusive, isso aqui é chamado de engenharia de contexto, que é ordenar o que foi dito, agrupar em gaveta o contexto da conversa, e na hora que for preciso, ela busca essa informação, certo? É como se fosse um RAG misturado ali com memória. E aí, para vocês entenderem melhor do que é isso, que se trata, eu vou estar criando aqui um workflow de um agente mesmo simples aqui, tá? A gente vai conversar aqui, só para vocês verem como a gente conecta esse Zap. Vamos pegar aqui um chat message normal, um agente, colocar aqui 4.mini, beleza. Aí aqui, ó, em memória, a gente tem aqui o Zap, certo? Para quem não tem acesso, é getzap.com. Vou até colocar aqui no chat de vocês, caso vocês querem fazer em conjunto comigo. Getzap.com. Esse cara aqui, ó. Certo? Ele tem um plano gratuito e tem um plano pago, né? O plano gratuito tem umas limitações de questão de quantidade, de tamanho de armazenamento e quantidade de mensagens mensal, certo? E aí depois ele tem aqui um plano pago. Vai estar utilizando o gratuito mesmo, para a gente testar aqui. Sim, Vini, vai ficar salvo a cal, beleza? Vai ser posta lá no YouTube. Só que o template que eu vou fazer aqui vai ser liberado apenas para vocês que estão aqui. Vem aqui, beleza? Voltando. Vou criar aqui uma chave para a gente estar testando aqui, ó.
Adicionar aqui, Electroend Live. Já até tem criado aqui, né? Mas vamos fazer aqui do Zé para vocês. Zap API Live. Joga aqui a API aqui, a opção aqui Cloud, certo? E dá um save. E show, já conectou. Tem mistério nenhum. Beleza? Eu vou começar aqui uma conversa aqui com ele, e aí vocês vão ver aqui qual é o diferencial dele de memórias convencionais, tá? Tem nenhum prompt no agente, sem prompt, só para a gente testar mesmo aqui a conversão. Opa, acabei desativando aqui, se querer. Deixa eu mandar de novo. Posso ajudar você hoje. Quero saber como funciona a quem descobriu o Brasil. Perguntar contextos aleatórios. Pode sim ser outra plataforma, tá? Pode ser o Simple Memory mesmo, pode ser o Postgres, pode ser o Redis. Fica a critério de vocês como vai usar. Eu quero aproveitar para mostrar o Zap. Aproveitei aqui a live para já mostrar essa funcionalidade. Em breve vou fazer vídeo mais detalhado sobre ele. Tá? Beleza. Aí se eu for vir aqui no Zap, aqui em usuários, vamos ver aqui, ó. Esse aqui foi o usuário que eu estava conversando aqui agora. Olha só. Se eu clico aqui, aqui é toda como se fosse uma rede de neurônios relacionadas à minha pessoa, ao usuário que está conversando aqui com a gente. Você está vendo que ele vai sempre criando aqui um emaranhado de coisas. Acabei bagunçando aqui agora. E tudo vai se conectando, né? Tudo vai se entrelaçando. Ela usa isso aqui, esse método, para poder responder as perguntas que está acontecendo. Tá? De forma assim, bem por cima, é isso que funciona. Ele dá até aqui um exemplo de um usuário mais avançado, que já conversou por muito tempo. Se eu clicar aqui e vir aqui, ó, em ver gráfico, olha só. De um cara que está conversando há muito tempo, é basicamente isso aqui que vai ficar ali embutido na memória do agente, certo? Isso aqui de um usuário, tá? Então, beleza. Esse aqui é o contexto do Zap. Espero que tenha entendido assim, pelo menos por cima, e vai estar utilizando ele aqui nesse nosso projeto, tá? Mas pode usar o Postgres, Redis, Simple Memory, fica de vocês. Show de bola. Aí, o que nós vamos fazer aqui no nosso projeto? Que realmente vamos estar fazendo aqui no nosso projeto. A ideia central é que, como eu tinha falado, né, vai ter um disparador. Esse disparador, após finalizar o disparo, ele vai armazenar na memória, lá no ZEP, o armazenado, e para quem que fez o disparo, beleza? E aí, quando o líder responder, ou a gente já vai responder novamente e vai salvar na memória do ZEP. Ele vai continuar esse fluxo aqui, beleza? Então, o disparador e o agente, ele vai ter essa ligação. E para a gente concluir nosso projeto, eu quero matar aqui nessa nossa live esse checklist aqui, tá? A gente tem disparador de mensagens e tem um agente PDR. O disparador de mensagens eu quero que tenha um painel HTML, eu quero que faça randomização de instâncias, quero que faça randomização de intervalo e variação de texto com IA, e aí, opcionalmente, a gente pode estar colocando um proxy também nele, certo? O agente BDR, eu quero que ele continue a conversa, que de áudio, tenha o ZEP atrelado para engenharia de contexto e tenha a conexão da memória com o disparador. Depois a gente faz essa ligação aqui. Beleza?
Ficou alguma dúvida em relação ao que a gente vai trabalhar? Posso começar de fato? Dê vontade aí para escrever no chat, pessoal. Show. Eu cheguei a mostrar, mas eu mostro novamente. Deixa eu fechar aqui. Aqui, aqui em projeto, ó, na página inicial, tá? Você vem aqui, coloca o nome, certo? E aqui no Zap, ele é bem tranquilo de fazer. É só passar a API aqui e marcar essa opção de cloud e salvar. Show? Pode iniciar também, tá? Pode iniciar em pode iniciar em Telegram, pode iniciar em Instagram, tá? Aqui a gente vai ver o WhatsApp, tá? Mas se no seu site tiver, por exemplo, um link para conversa também, funciona, tá? Só que a abordagem inicial vai ser o disparador. Tem a abordar líderes frios, líderes que não sabem quem é você. Então vamos lá, vamos começar. Vou apagar isso aqui. Vamos lá. Primeiro vamos estar fazendo nosso disparador. Vou colocar aqui, ó. Disparador. Live. E antes de tudo, a gente vai criar um painel. Vai ser o front, onde a gente vai estar fazendo os nossos disparos, beleza? Então, para fazer isso, eu preciso estar criando aqui um webhook, tá? Esse webhook, o método, ele pode ser um get mesmo, tá? E aqui eu vou nomear como painel live, tá bom? E a partir disso aqui, eu vou estar conectando em um respond to webhook, certo? Beleza. Então, assim, se... Deixa eu ativar aqui já esse network, beleza. E aqui no meio eu vou estar colocando um HTML, certo? HTML. Aqui, vou colocar aqui JSON. Eu vou só ativar aqui esse nó, para a gente pegar aqui a saída dele, beleza? Que esse HTML aqui, vou colocar aqui como text. Aqui como text ele já dá certo. A gente conecta aqui e beleza. Já tem já uma página HTML funcional. Vamos ver aqui se está tudo ok. Vou pegar aqui a URL e vamos colocar aqui a URL de produção para rodar. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tem que marcar aqui também a opção ó, using response webhook. Agora sim. E beleza. Essa foi a página que eu acabei de gerar. Basicamente, eu uso essa URL aqui, tá? Eu uso essa URL aqui, e quando eu jogo lá na URL do navegador, ele vai gerar a página aqui, e depois responde, tá? Então, HTML. Olha só, essa aqui foi a página que foi gerada, e eu visualizei no navegador. Então, assim, a gente vai, já mata essa questão de ter que fazer conexão direto com o Sheets, né, de ter alguma outra plataforma externa para poder fazer, colocar os leads, fazer disparo. Enfim, a gente tem nosso próprio painel, tá? E como é que a gente vai desenhar isso aqui? Eu preciso saber programar? Preciso saber HTML? Não, né? A gente usa o GPT para isso. Só saber perguntar para ele. E eu vou fazer isso agora com vocês, tá? Eu vou vir aqui no meu GPT, eu vou perguntar a ele, perguntar não, né? Vou pedir para ele gerar o HTML de uma página.
e passar as funções que eu quero que ele tenha, certo? Vamos lá. Quero que você gere um código HTML no End-to-End que seja um painel para um disparador de mensagens. No painel, a parte da instância eu vou adicionar depois. No painel, eu vou colocar o conteúdo da mensagem, vou colocar os números para disparar, vou colocar o tempo mínimo e tempo máximo de delay paralelos. Abaixo terá um botão para iniciar o disparo, ativando um webhook. Abaixo terá uma barra de programação. A gente vai melhorando e corrigindo o que mandar para mim. E aqui está gerando o código HTML. Beleza? Coloco aqui, né, apaguei o que tinha lá, coloquei aqui, e vou dar F5 lá na minha página HTML. Foi o que a gente tinha feito antes. Beleza. A gente já tem aqui alguma coisa. Tá feio, mas tem alguma coisa. Tá? Um campo para mensagem, um campo para colocar os números, um delay mínimo e um delay máximo. Aqui já disparo, e ele vai disparar. Certo? Questão de a gente tem que trabalhar com Bootstrap. Então, eu vou até falar com ele aqui, ó. Eu já vou passar até o webhook também. Como assim? No momento que eu clicar lá em disparar, ele vai ter que ativar um outro webhook. Que o webhook em si vai ser o disparador, né? Vamos supor que eu tenho ali 10 números. Eu coloco 10 números aqui. 3 números. Cliquei em iniciar disparo, ele vai um webhook que passa esse número, depois enviar outro webhook que passa esse número, outro webhook que passa esse número, certo? E dentro do webhook vai ter o delay mínimo e o delay máximo, tá? E aqui é a mensagem. Então, tudo isso aqui vai ter que ser passado lá no body. Tá? Beleza, melhor essa questão aqui do Bootstrap. Agora, adicione Bootstrap. Deixar ele mais bonito. O webhook, para disparar, vai ser... Não temos ainda. Agora, adicionar aqui um outro webhook. Esse aqui é o webhook HTML. E esse aqui é o webhook do disparador em si. Método, aqui tem que ser post. Path, disparador live. Responde, using response to webhook. Porque ele vai, quando eu isso aqui, a página vai aguardar finalizar. Senão ele só vai dar como concluída assim que começar aqui. Mas não, quero que ele aguarde finalizar depois mandar outro. Eu já vou conectar em responde. Só vai dar erro. Pegar aqui essa URL, vou jogar aqui no chat GPT, ter aqui o teste, passe no bot
o número, o delay mínimo e delay máximo. Ok, vamos ver. Vamos atualizar aqui o HTML e vamos atualizar a página. Já melhorou. Ficou já bem mais bonito. Então, aqui mensagem, números, delay mínimo, delay máximo, iniciar disparo, então a barrinha de progresso aqui embaixo. Tá? Vamos estar funcionando. Pelo menos a parte de chegar no e-book lá. Chegou, a primeira parte já foi concluída do disparador. Números, basta qualquer coisa aqui, tá? Delay mínimo em milissegundos, iniciar. E depois mandou o segundo. Vamos ver se realmente ele mandou. Tá aqui. Viu? E aqui no body, ó, passa o texto, o número, o delay mínimo e o delay máximo. A partir disso aqui, a gente consegue fazer nossa automação para fazer os disparos. Certo? Primeiro passo, concluído em relação ao painel. Alguém ficou com dúvida em relação ao painel? A gente já pode fazer o disparador. Podem digitar aí no texto, pessoal. O chat está indisponível. Tá falando que o chat está disponível. Tudo certo? Tá, pessoal, no chat. Aí no final a gente abre o microfone e conversa. No, no responde do HTML ou desse aqui? Esse aqui eu não coloquei nada ainda. O disparador ainda não tem nada. Certo? E já vai fazer depois. O do HTML eu passo como TXT e passo o conteúdo do HTML. Disparo de lista. Quando você fala que a questão de disparo de lista é mandar mais de uma mensagem, tipo, eu quero mandar duas mensagens para o mesmo líder. Se for isso, como sim. Mas aí a gente vai estar passando, a gente está passando lista do WhatsApp, tipo, com botão, aí no caso teria que ter a API oficial conectada. Mas é possível sim. Não vamos abordar isso aqui, mas tem como. Limite, aí depende muito de como está seu chip, como está o IP que tu está disparando, tá? Mas assim, o máximo de disparo por dia por chip vai estourando o dia. Fazendo um passamento legal. Eu quero disparar 1000. Aí tu com 5 chips para fazer a relação. Certo? Vamos lá, inclusive eu vou fazer aqui
Aí só um momento. Disparou 80 e pouco tempo? Se fez em pouco tempo, pode bloquear. Tem como sim. Vou mandar o comandante GPT. Mandei assim. É tudo questão de conversar com o GPT, tentativa e erro. Basicamente é isso. Certo? Por exemplo, agora a gente vai testar, fazer com que ele liste as instâncias de container evolution para conseguir selecionar quais que eu quero para a gente fazer a randomização. Vou fazer isso agora. Tá? Vou fazer isso. GPT. Beleza? Vou pegar esse mesmo disparo. Um detalhe, pessoal. Já vou explicar para vocês. O GPT, ele é excelente, tá? Mas chega um momento que ele vai começar a dar alguns delírios, né, digamos assim. Vai chegar um momento que a gente vai ter uma conversa muito grande, vai fazer uma coisa, vai lá e remove outra coisa. Acontece muito isso. Como é que eu resolvi isso? Usando o Cursor AI, que é o que a gente vai fazer aqui agora. O Cursor AI, o que é isso? É como o responde, tá? Qual que tu usa para programar, tá? O cursor, se eu conseguir mostrar para vocês aqui. Vou colocar aqui a tela cheia. O cursor AI é esse cara aqui, ó. Tá? Como fosse o VS Code. Só que ele tem uma IA embutida que vai ficar conversando e ajustando. É o GPT para a gente fazendo elaboração de códigos. Beleza? E a gente vai trabalhando aqui nessa questão agora. Então, eu vou pegar o código que a gente tem aqui hoje, que é esse daqui, vou jogar no curso AI. Ah, ele é gratuito, pessoal? Então, ele tem 2 semanas de prova, vocês conseguem gratuitamente. A conta acaba, então, gratuito. Eu não sei ainda a limitação gratuita que tem. Ele só fala lá que tem limitação de requisição. Eu estou usando a limitação de até agora. E tudo gratuito. E vamos testar aqui até onde ele vai. Beleza? Então, ó, eu subi uma parte aqui, tá? Do meu navegador, do meu computador mesmo, a pasta. Aí eu venho aqui, ó, New Text File. Criar um novo arquivo. Eu quero criar aqui dentro. Então, vou botar assim, ó, main disparador.html. Beleza. Tá aqui. Aí eu jogo o código aqui, que o GPT criou até o momento. Certo? Aí aqui do lado, você que está conversando, né? Que ele selecionou aqui. Ah, eu tenho várias pastas, mas ele faz também. Ele vai ter acesso ao seu projeto completo. Se você faz com várias pastas. Então, basicamente, eu vou começar a conversar com ele aqui. Tá? Por exemplo, eu quero que possa estar visualizando todas as minhas instâncias do Evolution API em um bloco acima do texto. Quero selecionar quantas eu quiser e aleatoriamente um é escolhida para ser
disparar. Assim, vocês melhoram o contexto e tudo mais, pode ser que de primeira ele não quero dizer, mas vamos ver aqui se dessa forma ele vai. Tá? Prova vai pedir aqui a API Key global lá. Então, tá, vamos ver aqui como é que a gente segue isso aqui. Agora eu fiz aqui algumas perguntas. Colocação de mensagem. Perguntas. Já tem uma lista das instâncias Evolution e sim como ela é composta. Nome, deu URL, se não posso criar uma array de exemplo, você quer editar depois. Posso ir com a array de exemplo? Falar que sim. E ele vai começar a mexer no código. Tá rindo, pessoal? Eu vi agora você falando. O áudio continua ruim. Talvez seja o modo que eu estou compartilhando. Vamos ver aqui se ele já fez aqui a modificação. Vou dizer que eu aceitei, ele já modificou o código. Vou mudar aqui a como de apresentação. Calma. Melhorou? Conseguimos ver melhor agora? Vamos seguindo aqui. Vou jogar aqui o HTML. Pessoal, vou lá. Ele fez algo fictício aqui, tá? Mas preocupando, vou dar um presente para vocês que estão aqui na live. A gente está aqui construindo do zero e tudo mais. Vai que teve erro. É provável que a gente passe aqui tipo, 2 horas para deixar o separador perfeito. Só que eu vou fazer uma coisa que está programada para essa live, a gente fazer. Vou subir aqui um disparador que eu tenho aqui, completo, tá? E vocês vão ver aqui que o nível vai subir muito. Vou pegar aqui, ó. E aí? Deu uma melhor. Carregamento de instâncias, números, planejamento, variáveis, tempo mínimo, tempo máximo, quantidade de mensagens por número, e áudio ou vídeo. E usar IA. Tem um lote que eu tava vendendo, pessoal. Tá, eu tô vendendo aí, tá rodando tráfego pago. Mas vocês estão aqui na área, eu vou estar liberando. Tá? E vamos progredir. Vamos embora. Já subi aqui o HTML, aqui no nosso N8N, certo? Comprou ontem. Foi, foi mal, hein, cara? Mas não vai ter reembolso, não, pô. Na moral, me ajuda.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou apagar esse aqui que a gente fez por enquanto, certo? Eu vou soltar aqui, mas não se preocupa não que a gente vai estar montando aqui para vocês entenderem. O HTML, ele pega algumas informações, tá? Pega os dados do Evolution para poder carregar a instância e tudo mais. E já está configurado esse HTML, certo? Tá configurado com o HTML. Deixa eu subir aqui. Tem que tomar cuidado para não vazar a API aqui, né? A última vez que vazou a API aqui, o pessoal mudou até minha foto lá do grupo. Cara, tem gente que faz isso, né? Mudou minha foto do grupo, mudou foto do perfil do grupo, tudo. Só um momento, segura aí. Show. Se eu abrir esse nó aqui, eu tô lascado. Então, basicamente, pessoal, esse nó aqui, ele tem as três variáveis, tá? É o URL Evolution, que é o URL do EVO. Tem o webhook. Eu vou passar aqui. Eu vou pegar esse webhook aqui, ó. A URL desse webhook, eu vou passar lá, certo? E o API global do Evolution. Então, basicamente, são as informações que tem aqui dentro desse cara aqui, tá? Por quê? Porque aqui no código do HTML mesmo, ele pede algumas variáveis. Ó. Se a gente vir aqui, ó, ele passa aqui global, entendeu? Isso aqui é uma variável lá do no anterior. Ele passa. Tem um relatório em envio também. Vamos lá. Deixa eu dar um F5 aqui. Eita, tem que fazer adição, não tem jeito não. Sim, sim, tava com um bugzinho, nova versão, né? Mas peraí que eu já tô ajeitando aqui e mando aqui para vocês. Como eu falei, ao vivo. Hum, tô pegando aqui o template. Só pegando aqui minha API aqui. Acho que eu tinha mudado, né? Não está aparecendo aqui. Ah, tá, eu tenho passado a URL errada. Evolui por isso.
Aqui global. Ah, agora foi. Olha só, pessoal. Carregou as minhas instâncias lá do Evolution. Essas aqui, ó. Estou com essas 4 instâncias aqui, tá? E aí ele carregou aqui no painel. E aí eu posso estar selecionando as instâncias que eu quero, seguro o Ctrl, certo? Em sequência. Deixa eu colocar um número real aqui, mostrar para vocês. Eu vou repetir ele 3 vezes. Beleza? Aqui, a gente pode colocar o tempo mínimo, 5 e 10 segundos, por exemplo. Quantidade de mensagens por número. Vou deixar um. E aqui eu vou deixar um texto mesmo. Oi, tudo bem? Eu já mostro para vocês a questão da variável. Aí, se eu marcar a opção de usar IA, ele vai fazer aquela variação que eu falei. Travou? Deixa eu interromper aqui e voltar de novo. Então, esse aqui é o front. Quando eu clicar em disparar, ele vai mandar esse webhook lá para o Android One. Só que a gente não tem ainda, né? A gente não tem aqui ainda o negócio funcionando. E como é que a gente vai precisar? Eu vou criando aqui do zero com vocês, beleza? Também não quero que vocês se percam o contexto. Show de bola. Eu vou clicar aqui em selecionar serviços aqui e vou clicar aqui em disparar. Disparar. Aí tem um botão de parar também, certo? Se clicar em parar aqui, ele vai parar na hora. Esperar aqui finalizar. E show de bola. Finalizou. Vindo aqui, execuções. Ele manda aqui no webhook, ó, o número, o tipo da mensagem, que é texto, o conteúdo, o tempo mínimo, o tempo máximo em segundos, se eu vou usar o IA ou não, como uma variável booleana, e a instância que essa mensagem vai ser enviada. Lembrando que ela é de forma aleatória, que escolhe a instância. Entendeu? Então, beleza. Eu vou fixar um desses aqui, tá? Vou fixar um desses aqui. Eu vou estar colocando aqui os nós um por um, certo? Dá aqui um teste. Beleza. Primeiro de tudo, eu preciso estar gerando um número aleatório, um intervalo de tempo que esteja entre aquele meu, que esteja entre o intervalo que eu coloquei lá no disparador, que é de 5 a 10 segundos, certo? Tá aqui, ó, entre 5 a 10 segundos, tá? Beleza. A esse código aqui, que também eu gerei com o chat GPT, né, sou besta, ele é esse código aqui. Ele vai pegar o valor e fazer aqui essa randomização,
Você vão tentar poner isso aqui para vocês verem o código por dentro. Aí ele vem aqui, ó, e gerou 10. Agora gerou 8. Gerou 6. Entre 5 e 10. Tá? Aí, a partir disso, joga aqui no wait. Passando o tempo em segundos. Então, o delay aqui, ele vai ser de forma aleatória, de acordo com o que o código aqui decidir. Então, ele vem para cá, gerou um código aleatório de 9 segundos, chegou aqui no wait, esperar 9 segundos para concluir o fluxo. Passou, beleza, agora a gente vai continuar o nosso segmento aqui, tá? Após isso, o que que eu faço? Eu adiciono aqui um split out. Por que eu coloco um split out bem aqui? Sobre o no-code, eu peguei um código que eu já tinha lá no outro fluxo, tá? Mas a ideia, tipo, tu chega no GPT e pede um código como esse, ele gera, tá? A ideia é que ele vai pegar o tempo mínimo e o tempo máximo, que foi esses dois valores que chegaram aqui, ó, o tempo mínimo e o tempo máximo. Ele chegou, e aí ele vai gerar um número aleatório que esteja entre 5 e 10, entendeu? E aí esse delay passa para o wait. Basicamente isso que funciona. E aí quando eu faço assim, ó, de forma bifurcada, né, um aqui em cima e outro aqui embaixo, ele executa primeiro em cima e depois para baixo. Porque eu faço assim, questão de estética mesmo, tá? E também fica mais fácil para eu pegar um array, né? O que é um array? É um conjunto de vários conteúdos aqui dentro. O texto aqui, que é esse, que é o type text, isso aqui ele é um conjunto de mensagens. Se no disparador eu tivesse escolhido mandar duas mensagens para a mesma pessoa, tipo, oi, e depois mandar um tudo bem, tivesse escolhido dessa forma aqui, ele ia aparecer, ó, ia estar aqui assim, type texto, text, oi, aí depois ia ter outro bloquinho, type texto, aí o text, tudo bem, entendeu? Só que eu quero juntar tudo isso. Quer dizer, eu não quero juntar tudo isso, ele vem junto e quero separar, entendeu? Nesse nosso caso aqui só tem um, ele vai. Vou até pausar aqui o wait para a gente ficar esperando um segundo toda hora. Mas como só tem um, vai ser a mesma coisa. Ele vai passar aqui esse valor aqui, type e o text. Vou usar um exemplo passando duas mensagens. Oi e tudo bem. Vou mandar só uma vez aqui mesmo. Disparar. Vamos ver aqui. Ah, tá. Deu erro aqui porque não está conectado no Responde. Deixa eu fazer assim, ele resolve. Agora foi. Olha só, tá vendo? Ele manda dessa forma aqui. Deixa eu jogar aqui, salvar, tirar esse Responde do momento, executar novamente. Então, aqui, deixa eu dar um F5. Ah, deu certo. Olha só, tá vendo? Ele recebeu um conteúdo e quebrou em dois blocos. Ele vai mandar duas vezes, tá? O motivo de eu colocar ele por outro caminho é mais questão de... É mais questão assim, porque como o valor aqui, ele é um array, o split out dá erro quando eu passo em forma de função centro. Então, se eu colocar só assim, body.messages, ele passa assim. E aí não vai dar erro, tá? Eu já tentei fazer aqui dessa forma.
deve ter uma função mágica que você consegue usar para poder funcionar da forma. Tentei uma vez, aí deu errado, eu falei, não, então eu vou fazer aqui. Eu nem passei muito tempo tentando fazer ali seguindo. Tá? Mas de qualquer forma funciona, porque ele primeiro ele vai executar o de cima, depois executa o de baixo. Entendeu? Ele só vai executar o de baixo depois que finaliza o de cima. Então ele só vai chegar no split depois que termina o wait. Tá? Tem como fazer também, Ramon, a verificação. Tem como fazer também, é só você passar um nó do Evolution para fazer a verificação. Aí pode estar fazendo aqui. Tá? Aí beleza. Tive esse split, ele quebrou aqui em dois textos, hoje é um loop, né? Quero mandar uma mensagem para mandar outra mensagem. Tá? Beleza. Joguei aqui no loop. Depois que eu joguei no loop, eu vou aguardar uns 3 segundos para também não sair mandando duas mensagens de uma vez só. Sim, Gabriel. Se eu colocasse o split aqui, ele ia executar o split primeiro, tá? Beleza. Aí, tá. Agora, a gente tem que diferenciar se o tipo é texto, imagem, áudio ou vídeo. Beleza? Se é um dos dois. Então, aqui, ó, no switch, vou até pegar um switch que já tem um ponto aqui, para a gente também não perder tempo montando o switch, né? Vou dar switch. Aí ele faz essa validação. Ele vai ver o tipo, que na verdade aqui não está passando como tipo lá, está passando como type. Aqui, ó, type, type, type. Então, se o type for texto, vai para um caminho, áudio vai para outro, imagem para outro e vídeo para outro. Certo? No nosso caso, ele vai fazer o quê? Ele vai para texto. Viu? A partir daqui do texto, a gente faz uma validação. Manda mensagem para o cara já de cara? Hum, não, não vai fazer direto. Por quê? Porque eu quero primeiro ver se a opção lá de usar IA. Lembra que tem essa opção aqui, ó? Usar IA? Pronto. Agora eu não fazer esse filtro, essa validação para ver se ele vai estar usando a opção. Eu venho aqui, ó, no meu webhook e passo aqui, ó, usar IA, Boolean is true. Então, se é para IA, ele vai para cima, que é o nosso caso, né? Ele vai subir. Tudo que for dele aqui, eu vou tirar aqui para não demorar muito. Beleza, ele vai subir. Subiu, vem para um agente A. Beleza? Vem para o agente A. No agente, eu vou estar passando o conteúdo. Deixa eu ver aqui, ó. É, no loop, no caso. Cadê? Loop. Deixa eu rodar até aqui para a gente ver. Peraí. OpenAI. Colocar o quadro.me mesmo. Certo. O prompt dele, eu estou fazendo aqui assim, ó. Simples. Você é responsável por criar uma variação sutil da mensagem recebida. Você deve enviar no output apenas a mensagem modificada e nada mais. É basicamente isso aqui que eu quero que ele faça. Tá? E aqui ele vai passar o que está lá no loop. Que não chegou até aqui. Vamos rodar aqui de novo. Deixa eu ver qualquer coisa aqui. Beleza? O loop não está passando aqui, mas eu sei que é para ele passar o text. Esse cara aqui. Enfim, só o bugou não está aparecendo aqui. Mas é o loop.it.json.text.
text porque é o nome da variável, é o conteúdo, text. Beleza? Aí o agente ele vai gerar a mensagem, vai fazer a variação da mensagem, e a fazer aqui a variação da mensagem, ele vai estar mandando para o chão, para fazer o disparo, tá? Eu gosto, pessoal, de usar quando a preferência é minha. Enviar. Se você não sabe como que instala isso aqui, ele não vem já nativamente no NetWeaver, tá? A gente tem que vir aqui, ó, Settings, aí depois Community Notes, Install, aí você vai colocar NetWeaver, traço, Loads, traço, Evolution, traço, API, aí a caixinha que ele tem que instalar. Beleza. Porque ele já tem tudo facilmente acessível para você, tá? Ah, eu quero um recurso mensagem. Só colocar aqui o nome da instância, o nome do destinatário e a mensagem. É muito mais simples, tá? Vamos jogar até aqui. Aqui vai passar o nome da instância. Olha, meu amigo, ajuda a fazer manômetro aqui. Nome da instância. A gente vai pegar aqui lá do nodo webhook, ponto item, ponto JSON, ponto body, ponto instância. Instância e a gente ganha. É a minha instância. Beleza? Número destinatário, ponto, número. Aqui. Mensagem. A mensagem JSON, ponto, output, que é o que vem aqui. E aí, no final, volta para o loop. Essa seria a lógica. Tá? Vamos ver se essa lógica está funcionando. Deixa eu só dar um F5 aqui na página, que dá uma bugada. Beleza. Chegou com a mensagem. Chegou o olá e depois chegou como você está. Certo? Chegaram as mensagens aqui. A segunda mensagem foi tudo bem, né? Ó, tudo bem. Aí ele transformou em como você está. Então, ele fez a variação. Feito. Uma questão de bateria funcional. Vamos fazer aqui para áudio, para imagem, para vídeo. Caso o cara chegue aqui e coloque a URL. Lembrando que a URL aqui, nesse meu formato aqui, vai ter que ser aquela URL que finaliza com ponto .png, com ponto P3, um MP4, entendeu? Conseguir visualizar no próprio navegador. São essas URLs que estão aqui nesse sistema. Beleza? Eu vou... na verdade, faltou essa questão de que caso no CGA, né? Tá, caso no CGA, eu aqui no Fields, tá? Chamo de output
e passo a coisa que chega aqui no agente. Ou seja, ou passa para IA, ou passa para Edit Fields, tá? Só quero que eu nomeie aqui como output. Aqui, como eu quero pegar o JSON.output e vai para o anterior. Independente se vai ser no agente ou se vai ser no edit Fields. Beleza. Agora a questão de áudio, imagem, vídeo, a gente não tem essa questão de usar IA, tá? A gente já passa direto o conteúdo. Aí eu vou dar uma adiantada aqui nessa questão. Eu vou fazer isso aqui, ó. Usando os mesmos nós do Evolution, certo? Os mesmos Evolution. A diferença aqui vai ser só no webhook, né? Que é webhook disparador. Tá certo já. Tava não. É o webhook disparador, tava disparado. Beleza. Show. E aqui não é conteúdo, aqui é teste. Beleza? Vou fazer isso para os outros. Webhook disparador. Disparador. Se você estiver travando, pessoal, tá travando mesmo, tá? Tô gravando, transmitindo. E o Noite Wayne posição já é um pouquinho pesadinho, né? Text. Beleza? E agora, vídeo. Webhook disparador. Webhook disparador. E aqui, text. E todos eles vão retornar para o loop. Ok? E esse response to webhook, ele fica aqui no DOM, tá? Ele vem aqui para o DOM. E nele, eu vou estar passando no formato JSON, tá? Ó, JSON. E o conteúdo que eu vou estar passando é esse aqui. Sucesso. Mensagem com sucesso. Beleza? Se acabar dando algum erro no fluxo, ele não vai chegar até aqui e vai enviar erro lá para HTML, para o HTML. Ele baixar, vai estar lá. Disparos de sucesso, disparos com falha. Vai estar que ele baixa. Uma coisa bem legal também que esse parador faz, eu vou mostrar até para vocês aqui agora. Deixa eu ligar novamente esse cara aqui. É subir uma planilha no Excel. Planilha LSX. Então, você consegue exportar aqui os seus contatos e as variáveis que você tem. Isso aqui é verdade. Vou até criar aqui uma planilha. Eu não vou mostrar para vocês. Vamos ver aqui do zero. Show. Leads, teste, live. Show. Aqui eu vou passar o telefone. Tá.
nome, e aqui vou criar uma cidade, por exemplo. Beleza. Vou estar passando o mesmo número do meu lado de teste. Eu vou fazer isso para todos, tá? Aqui passando o Anderson, a dele, certo? Deixa eu colocar como Anderson mesmo. Só Anderson. Cidade, vou colocar cidades aleatórias. Tá aqui, cidades aqui do RN, tá? Natal, Lagoa Nova, Currais Novos, que é o nome do interior. Perfeito? Tenho aqui uma planilha. Aí eu vou vir aqui lá e vou baixar como um XLSX, certo? É isso mesmo, Gabriel. Exatamente isso que eu estou fazendo. Eu venho aqui, vou mostrar aqui o disparador. Vou subir aqui o arquivo novamente, ó. Ver aqui o arquivo. E olha só. Ele passou os números e passou as variáveis disponíveis, nome e cidade. Se eu chegar aqui e colocar olá, abro chaves, nome e fecho. Olha só. Tomara que já mudou. Ele bota como exemplo o primeiro lead lá, pra vocês verem se está funcionando. Cara, aí eu quero somente o primeiro nome. Eu não quero o nome completo, eu quero só o primeiro nome. Porque na planilha lá tem só o nome completo. Não tem problema. Se eu vim aqui na frase disponível, tá que tem uma variável apenas a primeira palavra. Eu clico duas vezes, ficou amarelinho, né? Vou até apagar aqui e colocar de novo. Olha só. Ele vai usar apenas a primeira palavra do nome daquela coluna. Tudo isso usando para criar o código HTML e o curso para vocês. Essa questão de essa variável, essa parte mais difícil. O GPT ele se perdeu. O curso aí me ajudou a fazer, certo? E aí, o que vocês acharam desse disparador? Vocês aqui para a gente começar a fazer o IA, responder, o disparo, enfim. E vocês podem vender para a empresa também, né? Aqui, podem vender para muda, vamos aqui é um PNG, tá? Muda logo, muda cor, que tá de vocês. Se alguém fez alguma pergunta aqui, vou explicar, respondi, pode, tá? O Gabriel, mano, depois eu passo o Pix. Aí, Ismael, já deixa o Pix aí no chat fixado. Oxi, pagar um pezinho. É, passo a tarde toda fazendo show de bola, né? Tá. Mandar uma mensagem, caso o cliente responder, mandar um áudio. Ah, tá, vamos fazer isso agora, questão do agente PDR. Então, vamos partir para esse aqui. Não, esse aqui não é o BDR. Esse aqui é o disparador. O BDR vai ser o que a gente vai fazer agora. A diferença de um SDR para o BDR. O SDR é aquele cara que. Ah, tá. Mas vou comentar de qualquer forma. Mas tá qualificando o lead de forma passiva, né? Então ele tá ali parado, o lead entrou em contato, ou tráfego pago, ou Instagram, enfim, qualquer coisa, entrou em contato. Certo? E fica qualificando. Isso é. O BDR é mais ativo. O BDR ele é o cara que vai entrar em contato com a pessoa lista fria. Basicamente isso. O cara que liga fazendo cold call para as empresas é um BDR, só que por ligação, né? Nesse caso aqui, o BDR só que de forma por WhatsApp, mandando mensagem para esses frios. Beleza? Certo. Tá, vamos lá.
Então, agora, o que a gente quer fazer? Chegou a mensagem do cara lá, né? Chegou a mensagem do cara. A partir do momento, ele pode responder ou não responder. Se ele responder, a Yara tem que continuar a conversa. Porém, se tu só bota lá um IA normal, sem memória, ela tem uma grande chance de começar a conversa como se fosse a primeira vez que está vendo o livro. O que não faz sentido. Tu vai lá, manda um disparo, oi, tudo bem? A Ulida responde, oi, e aí a IA, pode ajudar? Sentido. Entender que você mandou uma mensagem para a pessoa antes e que ela respondeu, tá? E é isso que a gente vai estar falando aqui agora. Vou manter, vou fazer separado, beleza? Os fluxos, certo? E aí, fica até mais fácil da manutenção. E o template vai estar disponível para vocês que estão aqui, beleza? E vai deixar por um tempinho ali, um drive, e depois de algumas horas a gente apaga. Qualquer coisa vendo aqui no Loadkit. Faz tráfego pago, eu consegui. Aí, beleza, vamos lá. Deixa eu criar aqui uma outra pasta. Aí eu compartilho com vocês a outra pasta. E aí, depois que eu criar, a gente linka os dois usando a memória do Zap, certo? Beleza, vamos lá. As estão conectadas à Revolution, certo? Então, estou conectado à Revolution. A gente vai trabalhar aqui com o webhook. E webhook lá no Evolution, lá na instância. Só tem 20 instâncias conectadas, que é o disparo. Problema nenhum. Modo mesmo webhook. Tá? Aí, beleza. Método, post, BDR live. Aqui é imediatamente mesmo, tá? Beleza? Vou deixar até ativo aqui logo o fluxo, não esqueço. Bom, vou pegar esse webhook e vou colocar no meu Evolution, certo? Eu tinha feito o checklist e acabei nem ficando marcando o checklist, né? Um checklist que ficou perdido lá. Mas beleza. Vamos usar aqui, deixa eu ver um que eu não esteja usando. Vou pegar esse Delta aqui. Alguém aqui, ó. Jogo aqui. Beleza. Ativo base 64. Ativo messages upset. Não sei. Tá? Beleza. Vou pegar o celular que tá com o número que recebeu a mensagem. Que recebeu a mensagem lá do disparador. Vou responder. Mandar um oi. Se foi esse aqui que eu conectei, né? Não, não foi esse aqui não. Pera. Tem que ser o outro número. 9339. Show. Oi. Agora sim, vamos aqui. Disparou. Certo? Execuções. Disparou. Eu mandei um oi. Esperar aqui o Android carregar. Sua boa vontade. É porque também, pessoal, a gente mudou de sala comercial, aí o roteador ficou na outra sala. Duas salas depois daí. Aí ele não tá 100%, né? Você tem que usar o do 2G. Mas deu certo, vamos lá. Eu vou começar fixando esse webhook aqui. Vai estar aqui um tag.
E aqui está nossos dados, tá? O que eu quero aqui de importante? A gente está trabalhando aqui. Tem muito detalhe, tem muita coisa assim, interpretar a imagem, pausa para atendimento humano, integrar com CRM, mandar mensagem para ali, essas coisas todas, RAG, coisa mais complexa, não tem como mostrar aqui, tá? É fazer a questão de responder mensagem e tudo mais. Beleza? Até porque isso aqui eu mostro lá no acompanhamento, lá, a operação chartear e tudo mais. Mas, enfim, vou mostrar aqui o fundamental para que nossa função aqui funcione, tá? Primeiro, eu vou estar colocando aqui o Edit Fields. Edit Fields. E o que eu vou querer aqui de interessante? O que eu realmente quero aqui para utilizar? Eu vou querer o Remote ID. Eu vou querer o From Me, para saber quem está mandando mensagem. Se é humano, se é o cliente mandando mensagem, né? Eu vou querer aqui também o tipo de mensagem. Se é texto, se é áudio. Message type. Eu vou querer... Eu vou passar aqui também o server URL. Server URL. Aqui, ó. Vou passar a API key da instância, certo? Passar aqui. O que mais eu passo? O nome da instância, né? Cadê o nome da instância? Instância. Aqui, instância. Eu passo o nome da instância. E eu acho que esse é basicamente. Beleza. Essas são as informações mais importantes. Vou dar o nome desse nó aqui para dados. Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer aqui para checar é se quem está mandando mensagem é o lead lá, que realmente respondeu, ou se fui eu que peguei o celular aqui e eu passei pelo lead, pela IA, no caso. Tá? Porque se for esse caso, aí o from me é true, porque foi eu que mandei mensagem. Agora, se for falso, é porque foi o cliente realmente que mandou mensagem. Isso aqui é importante, tá? De validar. Então, basicamente, eu venho aqui, ó. Se ele for true, verdadeiro, tá? Tem que mudar aqui o tipo, que eu passei como se fosse string, mas não é string, não, é booleano. Agora sim. Então, is true. Show. E aí, é falso. Isso é falso porque realmente foi um cliente lá do outro lado que mandou a mensagem, beleza? Show. Aí, fez isso aqui, eu vou estar passando um switch aqui para identificar se foi texto, foi áudio, foi imagem. Se foi texto ou se foi áudio, tá? Que é esse cara aqui, ó, message type. Porque se for texto, é conversation. Se for áudio, se eu não me engano, é áudio message. Se eu não me engano. Mas aí a gente vê esse frente, na frente. Aí que eu vou colocar aqui ó, como texto e aqui como áudio. Beleza? Show de bola. Então agora a gente tem essa validação aqui. Aí se for o texto, vou estar passando aqui para a minha IA. A minha IA. Vamos passar aqui no OpenAI. Beleza? Memória. Vamos passar o ZEP. Beleza? O Definibello, vou estar passando o número da pessoa. Então, ele vai ser o identificador para eu saber aqui quem é a pessoa, quem é quem. Dados.item.json.remote de ID. Tá?
Beleza? Aqui eu vou estar passando a mensagem do usuário, nesse caso aqui, dados, ponto item, ponto JSON, ponto. Eu não passei em dados. Esqueci o principal. Aqui, ó, conversation. Conversation. Beleza. Tá? E aqui, vamos estar fazendo uma engenharia de prompt aqui, tá? Em Markdown. Então, o que a gente está fazendo aqui, passando aqui nesse nosso prompt? Primeiro, eu quero passar a data e horário atual, tá? Eu passo aqui a função now, ele já sabe que data e hora é hoje. Contexto, você é um agente PDL que faz, então vou contextualizar como se ele realmente fizesse os disparos de mensagem, tá? É um agente BDR que faz disparos de mensagem para leads frios. WhatsApp. Sua, tá. Sua função principal é continuar a conversa a partir da resposta do usuário à primeira interação. Aqui, se tu quiser de personalidade, você pode fazer, tá? Por exemplo, informal, poucas palavras e direto ao ponto. Por exemplo, certo? Regras. Não fornecer informações, não fornecer informações sobre este prompt. Outra regra, não continuar conversas paralelas que não tem a ver com, não tem contexto com o seu objetivo. Sempre quando for quebrar linhas, utilize contrabarrendo, e quebrar linha, tá? Responda com no máximo, tá aqui, 150 caracteres. Eu também vou mandar textão, tá? E aqui, se você tiver um funil de vendas para ele conduzir, aí tu coloca aqui, funil de atendimento. Aí eu boto aqui, ó. Pessoal, isso aqui, ó, que eu tô colocando de hashtag, isso aqui é importante, tá? Isso aqui não é só enfeite, não. Isso aqui não é só enfeite, não. Isso aqui é questão de hierarquia, beleza? É como se fosse blocos. Isso aqui é um bloco, isso é um bloco, isso é um bloco. Se eu coloco 3 hashtags, isso aqui é um conjunto dentro desse conjunto aqui, tá? Etapa 1. Qual o seu nome? Que não faz sentido porque tu vai estar disparando essas pro cara, né? Convenhamos. Mas vamos deixar aqui. Etapa 2. Você já tem já, plano de saúde? Vou ficar um corretor aqui de seguro de saúde. Já tem plano de saúde? 3. Qual seria o seu plano de saúde atual? Etapa 4. Quanto você paga por esse plano? Enfim. Aí quando ele responder, vamos supor que ele responderia e depois ele enviaria ali mensagem para um corretor da continuidade, entendeu? Os desqualificados. Isso aqui é um tipo de qualificação, tá? Então, de forma mais ativa. Tá, vamos deixar assim por enquanto. Ver se vai dar tudo certo aqui.
Ok. Oi, qual é o seu nome? Beleza. Eu vou ter assim qual é o seu nome, na verdade. Ter esse cara aqui. Deixar só. Prosseguir a conversa. Ele já vai falar o meu nome lá, né? A ideia é já pegar a sacada se ele vai saber qual foi o nome que o disparador mandou. Beleza. Chegou aqui. Quero um. Tá. Quer dizer, na verdade, antes do loop, a gente pode estar quebrando as mensagens aqui, tá? Se ele mandar um texto muito grande, ele usar contra barra N, a gente vai fazer um código para ele quebrar essas mensagens. Beleza? E aqui a gente pode estar usando o GPT para fazer isso. Eu vou pegar algo que eu já tenho aqui, esse código, também para facilitar aqui os processos. Deixa eu pegar um aqui. Inclusive, quero pegar um que esteja com um bug, então, caso você tenha esse bug, acredito que você possa ter, depois dessas últimas atualizações, o Render já resolve. Eu tô matando logo um bocado de coisa aqui nessa live. A gente. Beleza. Você está passando aqui correto? Corretamente? Tá passando. Enfim, tá seguindo aqui a conversa. Show. Vou jogar no loop, caso tenha mais blocos de texto, né? E aqui ele vai estar mandando a mensagem. Evolution. Enviar texto. Nome da instância, tudo isso aqui a gente consegue pegar lá em dados. Cifrão, dados, ponto, tem ponto JSON, ponto instância. Se não me engano, tá assim. Nome do destinatário, remote, de ID. Mensagem, ela tá aqui como conversation. Ok. E aqui eu volto. Simples assim. Beleza? Ok. Então a ideia é que com isso aqui a gente já consiga fazer essa continuação de conversa. Deixa eu dar uma. Tá, vamos ver aqui o que vocês estão falando aqui para a gente voltar. É, questão de custo é esse aí mesmo que o Gustavo falou, tá? Lembrando que para a função de continuidade de conversa não precisa ser o ZEP. Estou mostrando o ZEP porque é uma coisa, é um, é um tipo de memória Pro, digamos assim, tá? Mas é só ele enviar na Evolution um resumo da conversa com as principais informações. Essa instrução tem que ser feita no prompt ou em outra etapa. O resumo das conversas. Tá. Você vai estar fazendo uma outra automação, cara. Vou estar dando um esboço aqui para você. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente você vai pode criar um outro fluxo separado, beleza? Com webhook e tudo mais. E aqui, por exemplo, eu vou criar aqui um ator, ó, chamar humano. Então, enviar relatório. O cara respondeu, vou enviar um relatório. Aí que eu vou fazer, ó, use esta tool para resumir.
conversa e enviar um relatório para o closer, por exemplo. Método. Aqui eu passo a URL lá do webhook, tu vai, né, seria a auto-automação, e aqui no bora eu passo informações que quero. Eu quero passar aqui o resumo da conversa. Resumo, conversa. E aqui eu boto uma IA. A própria IA já vai resumir a conversa para isso aqui. Tu quer passar no telefone da pessoa? Aqui também. Beleza? E aí, só dessa forma aqui, ela vai chamar. Tá? Porque isso aqui é uma extensão do prompt. Então, ele já vai entender que ele vai usar isso aqui. Mas aí você pode reforçar no prompt também. Etapa 3, uma regra, por exemplo. A terceira etapa, chame a tu, aí tu passa enviar relatório. Entendeu? Aí lá na automação, tu vai receber um webhook contendo o resumo e você manda pelo Evolution para o responsável. Tá? Basicamente seria essa a lógica. Mas, beleza, pessoal. Vamos ver se está funcionando. Basicamente isso aqui, tá? Eu teria que conduzir a conversa e responder. Então, limpar essa memória. Deixa eu fazer o seguinte. Chat Memory Manager. Tá, esqueci a parte principal, que é conectar. Então, é só isso mesmo. Que é conectar o disparador com a memória do agente. Fazer isso aqui. Tá? Existe esse nó aqui, Evolution, né? Esse Chat Memory Manager. O nome já diz, né? Ele vai gerenciar as memórias. Então, eu posso imputar, né? Colocar memórias que, na verdade, não passam pelo agente, mas eu posso induzir essa memória ao agente, tá? Aqui eu seleciono a memória que eu quero. E aqui eu passaria lá. Vou só usar isso aqui só para limpar aqui a memória, tá? Que é o meu telefone lá. Eita, mas até falhou já. 986211. E é isso que a gente vai estar utilizando para imputar na memória aqui do ZEP. Como é que eu faço isso? Eu vou abrir aqui agora o fluxo disparador que a gente fez. Certo? E no final da mensagem, no final do texto, o que eu vou fazer? Eu vou estar colocando um chat memory manager, beleza? Chat memory manager. E aqui eu vou passar o ZEP memory, ou o Postgres, ou o Simple Memory, dependendo do que vocês estão utilizando, tá? E aqui eu preciso passar o mesmo número de telefone que é passado lá, beleza? Então, basicamente, o número que vai ser, o número do cara, eu pego daqui, né, ó. Book e tal, beleza. Aqui. É exatamente isso aqui. Show de bola. Só que aí, ele tem um arroba s.whatsapp.net, tá no Zap. Né? Ele tem isso aí. Fazer? Eu posso aqui acrescentar arroba s.whatsapp.net, tá na memória, ou aqui, ou lá no Zap, eu removo o arroba s.whatsapp.net. Um ponto, replace all, aí eu abro aqui, ó, entre chaves, isso aqui é o que eu vou remover, s.whatsapp.net. Aí, o que eu vou substituir? Eu coloco só, abro e fecho, ou seja, eu vou substituir s.whatsapp.net por nada, tá? Então, também é uma forma de fazer. Eu vou fazer dessa forma aqui. Então, aqui eu não vou passar esse arroba s.whatsapp.net. Então, está conectado às memórias.
e vamos fazer um disparo e ver se está funcionando. Vou abrir o disparador de mensagens, vou passar apenas uma vez aqui o número, vou colocar aqui apenas uma instância, tá? Já apenas uma instância mesmo, fonte que eu conectei lá o webhook, que foi essa delta, certo? Tempo mínimo máximo que está irrelevante, porque eu pausei lá o wait, né? Para a gente testar aqui. E beleza, aqui, olá, Anderson. Tudo bem? Dessa forma. E beleza, vou nem ativar essa questão da IA, eu só vou disparar e quero que chegue aqui. Tá? Acerta esse número. 9. Beleza, vamos lá. Cliquei em disparar. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Ah, tá. Tá. O que aconteceu aqui? Como eu tenho subido a planilha com os três, ele considerou os três. Certo? Deixa eu dar um F5 aqui. Então, se deu certo, né? Chegou inclusive da forma que tá aqui mesmo. Ah, chegou, deu certo. Recebi as três mensagens, tá? Olá, Anderson, tudo bem? Olá, Anderson, olá, Anderson, tudo bem? Recebi três logo de uma vez, tá? Eu vou responder. Oi. Se a execução chegou aqui, ó, tá executando. Opa, certo. Tá, eu errei na configuração aqui. Já vou até falar para vocês qual foi a informação que eu errei. Eu passei a mensagem que a IA vai responder, a mensagem que eu mandei. Ou seja, eu mandei oi e a IA mandou oi. Ela virou um papagaio aqui, basicamente. E, na verdade, isso aqui eu passei a mensagem do usuário, né? Eu tenho que passar o output do agente. Enfim, acontece. Vamos ajeitar aqui. Agente AI, agente, ponto item, ponto JSON, ponto output. Agora, ou melhor, tem que passar aqui do loop, né? Na verdade, tem que passar do loop. Deixa eu quebrar isso aqui. Tirar a prova aqui. Júnior tá esperto, viu? Já percebeu ali que o negócio está errado. Porque nesse caso, como a gente está quebrando, a gente passa do loop, que é esse parte aqui. Agora sim. Qual o seu plano salutar? Vou responder aqui como se tivesse chegado para mim, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, um Unimed. E vamos ver aqui a sequência. Beleza. Deu assim, ó. Beleza. Quanto você paga por mês no seu plano Unimed, tá? Ele já usou o Unimed, então aqui já tá interessante aqui a questão de contexto, tá? Ó, para vocês, tudo dando certo, não sei se dá para ver direito aí, mas beleza. Se for Postgres, não precisa fazer a configuração mais não, tá? Mesma coisa, conceito de memória mesmo. E o código do loop, o que eu fiz foi esse código aqui, ó, ele vai, onde tiver contra barra N, ele vai dividir. Aí ele quebra como se fosse dois textos, entendeu?
Quando eu mandar o template para você, que esse template também vai junto no Drive, aí você vê isso aqui direitinho, tá? Beleza, quanto você paga por mês? Não, vou botar aqui 2.000. Aí depois vamos olhar no Zap como é que ele montou aqui essa arquitetura. E aí ele mandou aqui, nossa, é bem alto. Quer ver algo mais em conta? Tipo, a etapa 2 seria o quê? Ah, tá. Eu nem instruí, na verdade, o que ele faz depois, né? Essa seria a outra pergunta. Ele já deu continuidade e falou, nossa, é bem alto. Quer ver opções em conta? Perfeito. Então, assim, tá dando certo. Ele tá pegando o contexto corretamente. E aí eu vou perguntar agora para ver se o negócio realmente funcionou. Lembra qual é o meu nome? Porque eu não falei o nome para ele. O disparador que me chamou pelo nome. Então, se ele responder sabendo meu nome, deu certo. Se não, deu alguma coisa errada aqui. Lembra qual é meu nome? Vou aqui para ele. E de fato deu alguma coisa errada. Ele não entendeu meu nome. Ele falou, não tem o seu nome, só o que você contar. Quer me dizer? Agora a gente vai ver o que aconteceu de errado. Primeiro, vamos ver aqui no disparador. Eu acho que o nosso momento de análise e correção de input. Vamos ver aqui no disparador se ele realmente chegou a mandar lá para o chat memory de forma correta, né? Vamos ver. Chat memory. Ah, tá. Já encontrei. Eu criei o nó do Chat Memory Manager, só que eu não criei a mensagem que vai ser passada. Tipo, tá aqui, tá de enfeite só isso aqui. Não serviu de nada. Como é que foi isso que aconteceu? Então, o que eu teria que fazer? Adicionar a mensagem. Essa mensagem vai ser uma mensagem do sistema, do usuário, ou uma mensagem que a IAC mandou. É a IAC mandou. E qual que é a mensagem? Aí é aqui que eu passo a mensagem. Isso foi falta de atenção. A mensagem, ela vem... Tá, é um JSON.output. JSON.output. Eu vou rodar esse notebook, ver se ele tá pegando certinho. Se a gente testar de novo aqui no celular. Vou fixar aqui. Salvar. Executar. Tá, deixa eu finalizar esse outro aqui. Beleza, vamos lá. Ok. Tá, ele não pegou aqui o... Certo. Esse conversation aqui, vindo do... Agora sim. Agora vai dar certo. Para não ter que limpar lá a memória, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui no ID, número 1 no final do meu número, tá? Só para a gente não ter que limpar lá a memória. Aí aqui, no Zap aqui do agente, eu faço a mesma coisa. Colocar aqui, adicionar um 1 no final. Certo? E já ia dar erro também, porque eu tinha esquecido de botar o arroba aqui para remover. Já resolver os problemas. Vamos lá. Só um minuto, pessoal, que tá passando um paredão aqui em frente aqui do escritório. Vocês estão conseguindo ouvir. Passou.
E aí, Ismael? Apareceu? Então, eu esqueci do alarme, só que aí, tipo, eu entrei no outro canal e não tava lá o link. Aí eu falei, nada, tá, realmente estamos no canal gratuito. Aí eu vim aqui agora. Acontece, mas vai estar gravado. Vamos lá. Vou fazer o disparo novamente. Aqui, tá, pessoal? Vou subir aquele mesmo arquivo antes. Eu quero pegar essa caixinha de variável. Pegar aqui 2 vezes. Show de bola. 2 a 5. Texto. Oi. Nome. Seja Oi Anderson. Tá? Então, já pegou aqui a variável. Eu vou selecionar a instância delta. Vou fazer isso aqui. Clicar aqui em disparar. Ele vai mandar 3 vezes, né? 3 números aqui. E tá chegando. Oi Anderson. Oi Anderson. Oi Anderson. Beleza, chegou as 3 vezes. Ele baixou um relatório também em TXT, tá? Eu acabei de mostrar para vocês. Vou mandar aqui no Meet o relatório que ele manda para mim. Ele faz assim, ó. Relatório de envio. Total enviado estreito, total com erro zero, enviado com sucesso e erros nenhum. Show? Beleza. Agora eu vou continuar a conversa. Vou até abrir aqui a parte lá do agente. Vou dar o nome do fluxo, tinha esquecido, né? Agente BDR. E agora eu vou mandar mensagem. Agora tem tudo certo, né? Você sabe meu nome? Eu vou logo de cara, vou nem qualificar. Sabe meu nome? Nosso objetivo aqui é fazer com que ele saiba meu nome, mesmo se eu tenha falado para o agente BDR. Tá, ele tá querendo que eu responda aqui as perguntas. Vou responder. Tenho sim, Unimed e pago 2.000 por mês. Eu vou responder logo tudo aqui, tá? Para evitar que ele fique perguntando e a gente acelerar o processo. Olha, pessoal, tem outra coisa que acabou não levando em consideração. Na planilha, eu coloco o 9. Tem aquele 9 que tem que colocar nesse número? 84, 9 e o número. O Evolution, ele não pega esse 9, certo? Então, no caso, lá na planilha, eu vou estar passando sem esse 9 para a gente bater a memória. Tá? Eu quero um 9. A gente pode usar um código para poder estar fazendo tratamento. Tá? Não há problema nenhum. Então, fazer isso aqui agora. Essa aqui foi a nossa planilha. Vou passar o link também da planilha, tá? Vou passar tudo quem está trabalhando aqui. Baixar aqui. XLSX. Deixa eu dar um F5 aqui nessa página. Opa. Estava desligado o webhook. Show. Delta. Agora sim. 3 a 5. 1. Oi. Anderson. Tudo bem? Certo. Agora eu vou tirar esse 1, colocar um 2. A gente tem a mistura, né, da memória aqui.
E no outro, vou estar passando aqui 2 também. Beleza. Agora é para dar certo. Agora é para dar certo. Vamos lá. Mandou a primeira mensagem. Chegou a segunda. Eu vou respondendo. Oi, quem é? E basicamente esse é o contexto, né? Acontecer. Mandar um disparo ali para uma pessoa com de frio, ele vai. Quem é? Ele vai dar certo. Ele vai continuar de acordo com o seu plano. Aí que ele já respondeu, né? Oi, tudo certo? Posso te fazer uma pergunta rápida sobre o plano de saúde? Falar que pode. Você já tem plano de saúde? Sim. Unimed. Legal, qual seria o seu plano? Pagar com 2.000. Se enviar por mais de um número, a resposta vai ser pelo mesmo número enviado. Tá, deixa eu ver se eu entendi aqui a pergunta. Se enviar por mais de um número. Ah, tá. Tipo, se tu mandou 3 instâncias, se ela vai, cada um vai receber de acordo com o que foi disparado. Sim. Porque a gente já passa de forma dinâmica aqui, ó. A gente já passa de forma dinâmica aqui. Quer dizer, aqui não, calma. Aqui, ó. Passa justamente a instância que vai estar sendo enviada. Então, a instância que recebeu a mensagem vai ser a instância que vai mandar a mensagem. Certo? Eu executo assim. Hum, tá. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, aqui no Zap, o que acontece aqui dentro, tá? Ismael, tu já usou o Zap Memory? Ou memória de contexto? Show. Se eu vier aqui em usuários, aqui já tem vários usuários, né? Porque basicamente a gente usou ali vários testes. Posso pegar esse último aqui? Olha só. Ó, aqui ele vai passar a seção, no caso seria o meu número, que foi esse último que a gente fez, tá? E aqui, visualizar o gráfico, e já começa a, ó, plano de saúde, essas coisas todas. Beleza? Deixa eu pegar um que a gente fez uma conversa maior aqui, mais completa. Para que ele serve? Aqui, ó. Para uma memória, como fosse um Postgres, o Simple Memory e tudo mais, tá? Só que ele tem uma questão de engenharia de contexto, né? Ele consegue ir, ao invés de ele estar trabalhando apenas com história ou outras mensagens, ele vai arquitetando o contexto, como fosse
uma maré de neurônios ali, enfim, tá? Aí tem até um exemplo aqui, ó, que eles dão aqui, esse John Doe, por exemplo. Aí se for visualizar o gráfico, olha só, que é muito acontecendo. Tipo assim, ele já tem ali já Ele criou várias a nuvem. informações. Ele criou a nuvem de históricos. É basicamente isso. Se fosse um Obsidian, quem já usou Obsidian, que tu vai linkando o contexto e tudo mais. É legal. Mas, agora, nesse nosso exemplo, tá dando trabalho aqui e não tá lembrando o meu nome. Sabe aquela coisa que quando tu vai mostrar, dá problema? Isso aqui. Tá mostrando lá. Vamos fazer um teste usando o nosso bom e velho Postgres. Tá? Acho que a maioria das pessoas estão querendo usar o Postgres tipo membro aqui, na questão do número. E dá para fazer também, tá, pessoal? Você vem aqui, ó. Deixa eu usar aqui o Postgres. Tá passando aqui. Vamos dar um executar aqui. Ah, tá. Tem que ser um underline. Manda de novo. Agora foi. Ela armazenou aqui, ó. Oi, Anderson, tudo bem? Inseriu a mensagem. Beleza. Lá no meu agente, vou passar aqui como memory Postgres. BDR Live. Passar o contexto como 30. E a chave é dados.item.json.remote.js. Beleza. Colocar o número com equipamento para fazer a diferenciação aqui para a memória. Beleza. Tá novo agora com o post, certo? A conversa, mesma forma que eu fiz antes. Opa, foi mal, vou dar tela.
Esqueci de dar o arroba s.whatsapp.net daqui, né? Arroba s.whatsapp.net. Replace all. Agora deu certo. Eu tinha basicamente esquecido de tirar o arroba s.whatsapp, sendo que lá no disparador estava passando só o número. O ID da memória estava diferente. Agora sim, eu perguntei para ele, ó, lembra meu nome? Aí ele fez, claro, Anderson. Já tem plano de saúde? Agora sim ele conseguiu continuar a conversa. Finalmente, resolveu esse BO. Poderia usar esse parador para enviar os templates de estado de massa, AP oficial do Meta. AP oficial estando dentro do Devolution? Assim para fazer. Então, dá para conectar a API lá na Evolution, porque embaixo dos Baileys você tem o espaço para poder escolher também a API oficial. Então, eu consigo conectar a API oficial lá na Evolution. Consegue sim. Mas, no caso, tem que usar um template da Meta. Vai criar lá um app, né? App da Meta. Porque aí, por exemplo, se eu quiser colocar, por exemplo, lá na API oficial, tem um recurso de colocar botão, por exemplo, embaixo. Aqui tem sim, como a API também? oficial tem que fazer o botão. Sim, mas aqui tem como fazer também com esse disparador, não? Quem está fazendo aqui não tem como, porque a gente está conectando no oficial. Mas se tiver com a API oficial, aí tem como fazer o botão sim. Só que vai ter que mudar um pouco o HTML, né? Um pouco o HTML, usar as funções de botão. Sim. Por exemplo, vai lá escolher a opção lá de com botão sem botão. E aí aqui no fluxo do end-to-end, você colocaria aqui, ao invés de um syntax, você bota um de enviar botão. Tá vendo? Você vem aqui no nó, enviar, aí tem que enviar botões. Entendeu? Se eu fizesse aqui, não vai funcionar, vai dar erro, porque estou na API não oficial. Basicamente é isso aqui. Ô, Anderson, boa noite. A lista não ficaria bom para adaptar com o botão, não? Tipo, adaptar lá uma mensagem e através da lista e enviar os botões? Daria certo assim? Através desse disparador? Tipo, fazer um disparo, porque o botão engaja muito, né? Então, usa a lista como se fosse um botão e a mensagem lá que clica abaixo. Dá para fazer sim. Você vai mudar que ao invés de ser um send text, e aí, como eu falei. Aí você pode criar uma outra categoria lá no disparador, ao invés de você, eu não quero não quero ter não, botão, por exemplo. Aí tu passa lá o título do botão. Aí já tem que mexer um pouco no HTML. Assim, Sim. a partir disso aqui Como dá para foi fazer muita Evolution coisa. também, né? Sim. Porque nessa nova não está disparando ainda não, na 2.3. Eu não cheguei a testar o disparo de botão. Eu não consigo dizer para você assim, exatamente o que mostrar como é que faz. Mas no Evolution tem essa opção, né? Por exemplo, o botão em si, ele tem que ser API oficial. Eu já tentei fazer assim, não oficial e não vai. Tá? Agora Isto é me o que tira eu uma dúvida assim, só não sei. para quem quer revender esse projeto. Teria como, tipo, bloquear por login, deixar online o HTML, bloquear por login, tipo fazer um size. Aí você vai fazer, sabe o quê? Você vai sair do HTML aqui e vai para o Low Web. Porque com o Low Web você consegue conectar com o Supabase, que é a autenticação.
E com Entendi. HTML, não. Teria, mas tipo, vai dar muito mais trabalho, entendeu? O Movimento eu já conseguiria criar diretamente, mas ter como tem, que já é muito mais esforço, Entendi. tá? O Valeu. Louvemo lá, você conversando com a IA do Louvemo, automaticamente cria já faz autenticação lá dentro, entendeu? É mais bonito esteticamente. Eu estava estudando ontem Certo? sobre isso, até com o String, a IA que faz automaticamente, que substitui o N8N. Uhum. Em caso de sites, para cada cliente. Não, quando a gente fala de size, a ideia é escala. Então, assim, a ideia é que você use um fluxo só, né? Só que aí você vai ter que trabalhar com questão de variáveis, tudo dinâmico, de acordo com o seu cliente. Aí tu pode usar o mesmo fluxo, tá? Ismael, criou já o drive? Vou criar agora. Certo, show de bola. Pessoal, quem tiver dúvida para falar com o microfone, tá? Fiquem à vontade, levante a mão pra gente pra ir chamando por um. Tem uma mãozinha aí, é consigo. Aí, tipo assim, pode ser por dúvida, pode ser opinião, uma crítica, um feedback, alguma coisa, uma observação, pode ficar à vontade. E aí, o Ismael já está preparando aqui o drive para liberar para vocês tanto o template do disparador, tanto do BDR e também esse Google Sheets que eu fiz aqui. Já terminou o disparador já? Acho que é isso. Pode mandar o disparador mesmo. Bota só o disparador lá no drive. Sim, subiu o disparador do drive. E eu vou te mandar agora o Só BDR. diga ao pessoal que é o seguinte, sabe esse disparador aí, porque o link vai ficar só até meia-noite e ninguém vai ter mais acesso, porque é um produto pago pra gente, que já tá... Vou falar, ó. Então, Renê, eu vou mandar aqui agora, o Ismael vai mandar aqui agora no drive, no chat aqui do Meet, o link do drive, que vai dar os templates. Certo? Abra e já baixa. Tá só no disparador? Botar tudo, vou mandar para você agora o que eu fiz agora, Gerson. Baixa logo, porque a gente vai tirar do ar quando der meia-noite, tá? Esse template aqui, a gente até vende esse template. Não era programado eu dar para vocês esse template aqui, né? Mas aí... Acho que antes de mandar o template, fala do pessoal. Ah, boa. Vamos lá, deixa eu ver aqui a fila. Ah, só o Cedrux Digital, pode falar. Para apresentar assim. Se estiver falando, não tá saindo som, tá? Foi mal, tava mutado aqui. Boa noite, galera, tudo bem? Boa noite. Cara, é o seguinte, eu comprei o template, acho que foi ontem, se não me engano. Eu passei a noite já mexendo nele, tinha dado alguns bugzinhos, consegui arrumar. O que o cliente queria? Que quando a pessoa chegasse a mensagem, a pessoa respondesse, ele queria só mandar um áudio já pré-programado. Ali no N8N seria trocar só texto por áudio? Nesse novo que você fez? O BDR? Isso. Então, não precisaria nem passar por um IA, na verdade, né? Se ele quer só que mande um áudio, quando o cara responder, você pode simplesmente, no momento que chegar o webhook, tu já manda o áudio. Já linka direto no Evolution, sem um envio de áudio. Ah, tranquilo. Então, aquela parte sua memória não precisaria nem do agente, correto? Ou não? Porque você não vai precisar lembrar do contexto. Não é o IA que vai estar conversando depois, vai ser uma automação já fixa. Ah, entendi. Tranquilo. Valeu, era só isso mesmo. Show de bola. Joane. Boa noite, pessoal, tudo bem? Anderson, parabéns, tá? Primeiramente, seus conteúdos são maravilhosos.
Eu fiquei só com uma dúvida, e é besteira. Na parte ali do Node, do HTML, que a gente pede para o ChatGPT gerar, certo? Quando eu solicitei, que eu mandei a mensagem para ele já puxar as instâncias da Evolution, a minha dúvida é só essa. Eu mando lá no ChatGPT a minha URL já da Evolution com a minha aqui, lá no ChatGPT, ou peço só para ele simular e eu alimento isso só lá no N8N? Tu pode mandar direto já o URL, Hum. certo? Pode mandar direto, e aí você, depois que tiver com a URL, tu pode adaptar para tirar do HTML e colocar naquele nó, no edit field anterior, mas por questão de manutenção, para não ter que, eu quero alterar a minha API key. Aí você vai ter que ficar procurando no HTML, tá? Entendeu? Passa já a variável. E tu altera só o edit field, igual que a gente fez aqui. Ah, tá. Ele tem 3 variáveis lá dentro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu não tenho mostrado por causa da API key que tinha aparecido, né? Mas eu já pronto. Vou mostrar agora. Que eu já alterei aqui a API key. Não tem problema. Ó. O URL da Evolution, o webhook lá, que é o do disparador, a API global. Aí eu já passo lá dentro a variável. Entendeu? Entendi. Então, não preciso jogar no chat GPT, é isso, eu posso jogar só as variáveis, né? Você também. Porque se Mas aí eu você... colocar um HTML, não fica exposto, não. Se alguém for lá dar um F12, não aparece, não, Não, aqui. fica também. Mas aí se você passar aqui como dados, não, porque vai ficar só a variável lá. Não, beleza, obrigada, era essa a minha dúvida. E parabéns aí, obrigada pelo conteúdo, né? A oportunidade que você dá para todo mundo aprender. Eu que agradeço. Essa entende. Tem mais alguém? Renê. Boa noite, Anderson. Tudo bom? Boa noite a Boa todos. noite. Deu umas cortadas aí, eu peguei uma parte aí, então eu sou novato aí no N8N, ainda estou tentando entender e aprender. Mas o nosso colega aí, ele falou se a gente, nesse template de fazer as instâncias, eu perdi aí a parte de como fazer as instâncias, eu entrei um pouco depois. Mas ele deu uma ideia de fazer um SaaS, até para realmente fazer comercialização desse template, como se fosse um SaaS, né? Não do template, sim, mas do serviço. E você falou que não era viável fazer HTML, falou um outro que eu não consegui ouvir direito. É o Lovely? Lovable. Eu vou Lovable. colocar aqui, vou botar digitado aqui para você. Perfeito. E aí, dando continuidade no que o outro colega falou, que se esse disparador tiver um retorno, você pode acoplar um outro agente, um agente de atendimento para esse, quando, vamos dizer, na hora que eu faço o disparo desse template, desse fluxo, na hora que o usuário faz o retorno, pode um outro agente atender ou esse próprio agente vai fazer o atendimento? Nesse caso que a gente está aqui, é o próprio agente. Mas pode ser outro também. Pode ser outro também. Aí você poderia deixar fixo, por exemplo, aqui, ao invés de você passar de forma dinâmica o webhook que manda mensagem, tu colocaria uma fixa, qual que vai responder. Dá para fazer também. Eu deixo assim porque assim fica um negócio fica mais fluido, né? Porque o lead ele respondeu a mensagem, né? Aí ele vai contar a conversa do que tipo respondeu, aí nada chega outra pessoa em outro número manda mensagem, entendeu? O entendimento que eu tenho é que esse é como se fosse um mensageiro, né?
um agente mensageiro e o outro seria um SDR, alguma coisa assim. Você entendeu? Então, assim, eu faço um disparo, um exemplo, faço um disparo, disparos aí para 1.000 leads, né? Ou 1.000 contatos, não são leads ainda, são 1.000 contatos. Desses 1.000 contatos, 10% vira leads. Então, os 10% que eu estou fazendo, que eu tenho retorno, e eu tenho que ter um SDR, que é um outro agente SDR, que é um sales, né? Um vendedor, para fazer o atendimento. Senão ele vai ficar muito grande esse fluxo. Aí, se eu colocar o fluxo de SDR dentro desse fluxo, correto? Sim, mas você pode colocar tipo, vários agentes separados dentro do mesmo número do WhatsApp também, se você quiser. A diferença é só apenas a mentalidade por trás do número. É como se tu tivesse uma equipe que tenha 10 funcionários e todos usam o mesmo número, um multi-channel, por exemplo. Entendi. Perfeito. Rapaz, eu vou ter que aprender isso do zero, que eu estou começando, então eu tenho que ver como é que vai funcionar isso na minha cabeça. Perfeito. Obrigado, Sim, Anderson. nada, tamo junto. Eu vou até aproveitar o gancho que o René falou que é aprender do zero, Eu acho que a maioria deve saber que eu tenho um treinamento, que é a Operação Start A. Eu quero aproveitar esse espaço para mostrar e dar um desconto para quem estiver aqui na live de 21%. Certo? O Ismael já soltou cupom, já soltou tudo aqui. Beleza, ele vai mandar o drive também, tá. O Ismael, ele é aluno, participou aqui, tá? Depois, se o Ismael quiser falar alguma coisa aí sobre, tá, Ismael? À vontade. Eu vou mostrar para vocês a área de membro. O microfone já está ativado. Ismael, seu microfone está ativado. Pode ativar, pode ativar se quiser. Então, toda vez que você fala Ismael, eu não sei se você está falando com o teu Ismael ou comigo. Tá falando de você. Dessa vez tá falando de você. É que eu falei do Ismael junto, né? O Ismael que mandou o link aí agora e você que faz parte lá do comunidade. Ah, opa. Deixa eu ver aqui, calma. Mostra para vocês a área de membros, tá, pessoal? Mostra tudo que tem lá dentro. Já tem um link aí já pronto também. Tá. Essa aqui é a área de membros, tá, pessoal? O Gladys também, ele é aluno lá. O Gladys, ele tem mais conhecimento aí com a parte de segurança. A parte mais de segurança de infraestrutura aí é com ele. Ele tá dando umas dicas para vocês aí no chat. Mas beleza. Essa é a área de membros, pessoal, tá? Do treinamento Operação Parte A. A gente tem aqui duas sessões, tá? Que tem a sessão do curso principal, que o objetivo principal dele é montar um agente SDR completo, tá? Um agente SDR completo. Que ele vai escutar áudio, vai escutar imagem, ele faz pausa para atendimento humano, fraciona mensagem, tem um RAG ali dentro, tá? Que ele consegue puxar informações de uma base de dados, né, do FAQ. Então, a gente trabalha tudo isso. Ó. Essa parte de RAG, por exemplo, criando conceito de aplicação, criando FAQ, criando tabela vetorial, processo. A ideia é ser realmente do zero. É desde você instalar a ferramenta, instalar a VPS, contratar a VPS, desde você estar com ele completo aqui. Certo? Então, realmente é bem do início. E a gente vai avançando aí com o tempo. Tá? E temos os bônus, né? Que é questão de áudio por Eleven Labs, multi-agente, MCP, CRM, follow-up com IA, entendeu? A gente tem algumas mentorias gravadas aqui também, erros frequentes, enfim. O conteúdo aqui é completo, realmente a gente tem completo, que vocês vão aprender a fazer do zero. Tá? E a gente tem também mentorias semanais, tá? Em grupo. Então, toda semana, o Ismael ele participa quase todas. Toda semana, toda quinta-feira. Então, por exemplo, hoje seria um horário, mas aí essa live aqui tomou o horário do. Por isso que o Ismael confundiu, entrou no outro link lá. Mas outra quinta-feira a gente se reúne e é bem mais. Não é tipo eu apresentando conteúdo, é mais a gente conversando mesmo, tirando dúvidas. Ah, eu tô com dúvidas sobre isso, gente.
a gente vai conversando e vai arranjando solução, certo? Júnior, o HTML do disparador tá aí no Drive, tá? Você vai ter um ponto JSON, que é o arquivo em si do fluxo. Aí, se você joga no NetWN, já vai estar com HTML já lá dentro. Beleza? Então, pessoal, em relação ao curso, o treinamento, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem tirar alguma objeção para eu tentar quebrar aqui dentro? Valor com a versão, né? Que tem 20% de desconto, vai dar mais aí de R$ 60 de desconto, pessoal. O valor é vitalício, tá, pessoal? Ele tá 397, a gente tá nesse valor de 21% aí, que vai ficar aí até 23,59. Acho que dá quase R$ 70, né? Desconto. Acho que é R$ 30 de desconto. Quem tiver alguma dúvida, quiser digitar, quiser falar, E o pessoal perguntando em relação à gravação, a gravação vai ficar salva no YouTube, né? Só que não vai ficar só no cupom e no template. Template e cupom até meia-noite. a live vai ficar lá no YouTube, tá, pessoal? Pega essa live, acho que hoje mesmo já vou deixar subir lá. Tá? Agora, cupom e template, não. Só isso que adquirido aqui pelo drive que foi mandado aí no... Abaixando dele. tá aqui o drive, ó. Baixa aí, quando for meia-noite, vai sair do ar também o drive, tá? Hoje à noite já pega logo, já copia. Aí liga o pessoal, não copia baixo, aí vai pagar baixo. Diga o pessoal aí pro YouTube agora, o pessoal do YouTube, que vai participar, o pessoal do grupo que vai ver, participar, porque a gente não estava programado para dar o disparador que a gente acabou dando. Então, quem fez hoje perdeu esse disparador, né? Foi o disparador pago da gente. Calma aí, porque ele fala o que tu falando, parece que tá dentro de um balde. Resumindo o que o Ismael falou, é porque esse aqui já é pro pessoal do YouTube, tá? Pessoal do YouTube, quando a gente tiver live vai ser no Meet, vamos fazer com mais frequência, participe, certo? Porque, primeiro, eu nem disponibilizar esse template, decidi na hora. Então já é uma coisa a mais. Fora que vai ter, às vezes a gente solta cupom, tudo assim, coisa exclusiva para quem tá aqui, tá? E quem é Ranieri, a toda vai estar no YouTube. Acho que nem conta vai fazer. Não. 2 horas e meia, eu acho, de live, vai estar no YouTube para vocês. Beleza? Mais alguma dúvida? Acho que não. O Drive tá... Vou ver se eu tenho um limite no meu cartão aqui, hein, para comprar com esse desconto. Dá R$ 83 de desconto. É muito desconto. Veja aí. Já tá no cupom também, tá, pessoal? É ao vivo. Então, acho que é isso, né? Muito obrigado, pessoal, por participarem. Tá? Muita gente ficou do início ao fim. Valeu, Gustavo. Eu quero agradecer a participação de vocês também. Fiz uma coisa pessoal, peçam que deixem um feedback lá na comunidade sobre a Boa, live, boa, boa, para incentivar as outras pessoas a participar, porque vai querer fazer sempre a cada 15 dias uma aula. boa, boa. Ah, pessoal, quem puder estar lá no grupo, mandando feedback de como foi, tá? Já para incentivar a galera que tá lá a participar, porque tem 4.000 pessoas, 13.500 pessoas e tudo. Tipo, participou 20 pessoas, entendeu? Então, assim, dando feedback lá pro pessoal, o que acharam da live. E é isso aí. Daqui 15 dias tem mais. E daqui a 15 dias vamos fazer outra live também. No seu conteúdo, não vamos fazer. Então, ficar por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. E é isso. Até a próxima. Valeu.
Estrangeiro, hétero, gay.